Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje vamos resolver dois exemplos de equação do segundo grau incompleta. Mas o que é uma equação do segundo grau incompleta? Uma equação ela é do segundo grau quando ela tem o expoente 2, o grau 2. Então aqui nós temos x ao quadrado mais x sobre 5 igual a zero. Então nós temos aqui o expoente 2 em uma das incógnitas, por isso equação do segundo grau. No segundo exemplo nós temos 5x ao quadrado, olha, grau 2 aqui o expoente 2, menos 45 igual a zero. Então é do segundo grau porque possui o grau 2. E é incompleta por quê? Porque elas possuem o coeficiente a, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Aqui no nosso primeiro exemplo nós temos o número 1, que embora ele não precise estar ali por ser o número 1, eu tenho o a sendo igual a 1. A é o número que acompanha o x ao quadrado. Nós temos o b é o coeficiente que acompanha o x, que no caso aqui é 1/5, que está acompanhando o x, mas nós não temos o c, que é o termo independente, o número que está sozinho, que não acompanha nenhuma incógnita. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos o coeficiente a e o coeficiente b. Já no nosso segundo exemplo, nós temos o coeficiente a, que acompanha o x ao quadrado, não temos o coeficiente b, que acompanha o x, então no caso ele é zero, e temos o coeficiente c, que é o termo independente, o número que está aqui sozinho, menos 45. E como que nós podemos resolver? Nós podemos resolver sem fazer o uso da fórmula resolutiva de Bhaskara. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Como que nós podemos começar a resolução? Percebam que aqui nós temos um denominador, então nós temos uma fração. Eu disse a vocês que o coeficiente b é 1/5, então x sobre 5, né? 1x sobre 5, então 1/5. E aí, a primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar aqui este denominador. E como que nós podemos fazer isso? Como nós temos apenas o número 5, uma das maneiras mais rápidas e práticas de eliminar ele é multiplicar cada um aqui dos termos por 5. Então, nós vamos fazer 5 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x sobre 5 igual a 0 vezes 5. Então, multipliquei todos por 5. Ao fazer isso, olha o que nós vamos ter. 5 vezes x ao quadrado, nós vamos ter 5x ao quadrado. Mais 5x sobre 5, eu posso simplificar. 5 com 5 fica quanto? 1. E aí sobra quem? Mais x. Igual a 0 vezes 5, 0. E aí nós temos 5x ao quadrado mais x igual a 0. Como que eu posso resolver? Eu posso fatorar esta equação. E aí nós vamos ter x que multiplica, por que o x? Eu disse que nós podemos fatorar, então nós vamos usar o fator comum. Nós vamos fatorar, simplificar, utilizando o fator comum. Quem é o fator comum? É quem eu tenho neste termo e neste termo. Quem é que eu tenho aqui e tenho aqui também? O x. Então, eu coloco ele em evidência, x, e multiplico por 5x ao quadrado dividido por x, vai sobrar 5x. Mais x dividido por x, mais 1, igual a 0. Aqui o que nós temos? X que multiplica x mais 1 igual a 0. Então, eu vou igualar a 0 cada um desses fatores. Eu vou fazer x igual a 0, e aí eu já encontrei uma das raízes, x igual a 0, e agora eu vou pegar o outro fator, que é 5x mais 1, e vou igualar a 0. Ao fazer isso, eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu isolo x, eu coloco 5x, que é igual, o 1 aqui é positivo, o oposto de mais 1, menos 1. E aí eu vou ter 5x igual a menos 1. E x? Isolo x, que vai ser igual a menos 1. O 5 aqui está multiplicando, operação inversa é a divisão, e x vai ser igual a menos 1/5. Encontramos a outra raiz. Então, quais são as raízes desta equação? X igual a 0 e x igual a menos 1/5. E este primeiro exemplo já está resolvido.
Agora vamos para o segundo exemplo, onde nós temos o A e o C. No final, eu saio para que vocês possam tirar um print, ok? Então, vamos lá. 5x² menos 45. Quando nós temos o coeficiente A e o coeficiente C, como que nós podemos resolver? Nós vamos isolar o 5x², coloco igual. Esse 45 aqui, ele é negativo, o oposto de menos 45, mais 45. Então, 5x² é igual a 45. E x? Então, vamos isolar aqui, ó, x² vai ser igual a 45. O 5 aqui está multiplicando, a operação inversa é a divisão. E aí, nós vamos ter x², que vai ser igual a 45 dividido por 5, 9. Nós temos que x² é igual a 9. Lembrando que uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes. Nesse caso aqui, como é x², nós temos x vezes x. Então, quais serão essas raízes? Então, nós vamos ter que x vai ser igual a mais ou menos, operação inversa da potenciação é a raiz. Raiz quadrada de quem? De 9. E aí, x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9, o 3. Então, nesse caso aqui, x1 vai ser mais 3 e x2 menos 3. Então, as raízes aqui, olha, x1 eu posso considerar como 3 e x2 como menos 3. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau e ela possui duas raízes. Bom, pessoal, e esta então foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixa aí o gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilha essa aula com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.